Senador, o senhor tem uma longa e distinta trajetória política. O senhor foi candidato a presidente em 1989. A primeira, né? Depois foi deputado, senador, hoje é governador. Então eu vou começar com uma pergunta bem direta. O Brasil de hoje está melhor ou pior do que o Brasil de 1989? Não, vamos dizer o seguinte, se você for analisar temas como, por exemplo, o avanço na saúde, melhorias parciais na área de educação, deterioração na segurança pública, tá certo? Falta de liturgia dos cargos em todos os poderes. Então você não pode ser genérico ao fazer essa análise. Você tem pontos que nós avançamos, pontos que nós perdemos. Por exemplo, o Brasil perdeu espaço no cenário internacional, que teria uma capacidade de poder crescer e muito, perdeu o momento da globalização, perdeu o momento da discussão do quanto o Brasil é importante no cenário internacional, não só como fornecedor de commodities, mas também na necessidade de investir em talentos, em pesquisa. Nós não vimos isso, certo? O Brasil ficou num atraso enorme diante de outros países que eram bem distantes do Brasil, que já nos superaram. Então, foi um país que deixou a desejar, principalmente para a nossa geração, que nós precisávamos de entregar um Brasil muito mais eficiente no sentido de renda per capita, de desenvolvimento, de oportunidade de emprego, de segurança, de saúde. Então, realmente, se você comparar o Brasil com outros países, principalmente da Ásia e também alguns países aí do Oriente Médio, também você vai ver que o Brasil não conseguiu deslanchar com todo o seu potencial. O senhor foi o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno na história de Goiás. Qual é o seu maior desafio como governador? O senhor consegue ter vida privada? O que é mais difícil quando se é governador? Exatamente, se você quer exercer o mandato. Essa é uma decisão primeira, tá certo? Que muita gente quer exercer, se elege, mas depois ele não tem independência moral e intelectual para poder exercer o mandato. Então ele passa a ser preposto de alguém. Passa a ser uma pessoa que tem amarras, que não tem a coragem de enfrentar os problemas. Então fica levando aquele governo de mais ou menos, tá certo? Então, para você assumir o mandato, você tem que entender que aquilo é uma dedicação exclusiva. Meu primeiro mandato, eu nunca saí para nenhuma viagem que não fosse o máximo em Brasília. Era tempo integral dentro do estado de Goiás, fazendo mudanças substantivas, fazendo um ajuste fiscal no estado que estava totalmente deteriorado. Eu recebi um estado, para você ter uma ideia, se roubavam 1.000 carros por mês. Você não tinha seguradora que fizesse seguro de carro a diesel, de carga, de combustível, de supermercados, onde as pessoas não podiam transitar. Você tinha uma situação em que a estrutura de saúde era totalmente concentrada em apenas 3 cidades no estado de Goiás. Quer dizer, não tinha uma qualidade de educação. Tudo isso, uma desordem em decorrência do quê? Da falta de autonomia dos que governaram 20 anos antes de nós. Então, isto mostra que se você não tiver empenho, dedicação e colocar para valer aquilo que você precisa de fazer, você não governa. Se hoje o estado de Goiás é o mais bem avaliado em todas as pesquisas nacionais, é porque eu passei por momentos delicados. Fiz o ajuste fiscal, cortei muitas concessões, incentivos, tá certo? Redirecionei o Estado com secretários técnicos qualificados, tive independência para realmente mostrar que fui eleito com 10 deputados estaduais me apoiando, construí maioria dentro da Assembleia, sem fazer nenhuma concessão do ponto de vista da estrutura de governo para servir o cidadão. Então, esta mudança, ela exige do governante que ele possa sentar à mesa. Agora, minha maneira de governar sempre foi assim.
Existe o problema, eu chamo o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, sento à mesa com eles e digo, bom, o problema é nosso. Então vamos resolver o problema. E aí o Estado de Goiás passou de condições precárias, endividado, bloqueado no Tesouro, para ser hoje um Estado que nós fechamos o ano de 2023 com mais de 12 bilhões em caixa. Pagando em dia, fazendo obras de infraestrutura, ampliando a saúde, construindo 10 hospitais de média e alta complexidade no Estado, 6 policlínicas pelo interior e, ao mesmo tempo, dando ao cidadão uma política social não de distribuir cartão, mas de fazer inclusão social. Tanto é que Goiás hoje é o estado que tem o menor percentual de pessoas na extrema pobreza. Isso é um trabalho que deve ser relevado. E o segundo ponto é a segurança pública, que nós vamos conversar sobre esse assunto daqui a pouco. Vamos sim. O senhor indicou que será candidato à presidência da República em 2026. Quais são os principais pontos da sua visão para o Brasil e quais seriam as suas primeiras medidas? O senhor sentou, pegou a caneta, o que vem primeiro? Não vai ser diferente. Ora, uma proporção menor, não vai ser diferente para aquele que vê amanhã estar sentado na cadeira de presidente da República. Quanto à primeira pergunta sua, dizer sim, eu sou pré-candidato a presidente da República. Então, deixar claro que eu não estou naquela tese, olha, quem sabe, talvez não. Eu, como disse a você, eu sou cirurgião. Então, eu sou muito direto nas minhas respostas. Sou pré-candidato pela União Brasil, vou me colocar, tá certo? Com a experiência que eu acumulei, e graças a Deus também, Mota, você nunca me viu envolvido em escândalos, em negociatas, eu sempre tive uma trajetória de uma postura bem republicana e, ao mesmo tempo, com as convicções que eu tenho, na defesa dessas convicções, desde quando eu fui candidato a presidente da República em 89, que eu era o mais jovem, que ninguém naquela época tinha coragem de defender direito de propriedade. É verdade. Tá? Naquela época, todo mundo, tá certo, não tinha ali condições de defender as teses nossas hoje, que são teses de direito de propriedade, de liberdade de opinião, de condições de você poder estar fora daquela clausura que a esquerda tentava, de toda maneira, subjugar ou denegrir a imagem de quem se colocava contra. Então, dizer a você que quando eu recebi o Estado de Goiás, eu recebi numa situação crítica proporcionalmente, como vive o país hoje, numa desordem institucional. Certo? Olha, a minha primeira decisão, já que outras exigem um tempo maior para serem implantadas, a primeira minha foi o dia que eu tomei posse como governador do Estado. O Estado vivendo um momento onde se transformou na Disneylândia dos bandidos. Ali era o habitat deles. Então, sequestraram as cidades todas do entorno de Brasília. Ali era, pelo poder, a renda per capita de Brasília era o ponto principal de venda de drogas. Então, eles ficaram no entorno, dentro do estado de Goiás. Tínhamos ali 4 cidades mais violentas, entre as 10 no país. Isso tudo provocando uma expulsão de empresários de Goiás, um descrédito no estado. Então, qual foi a primeira atitude minha como governador? Foi aquela tese que ficou muito bem marcada no meu primeiro pronunciamento diante das minhas forças de segurança, que eu disse: o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Essa é a ordem do governador. Tá certo? Eu, como comandante em chefe, está aqui. Então, primeiro, eu tive que fazer um processo do cidadão acreditar que o Estado existe. E você tem que saber se você é presidente, é governador ou é prefeito, e se você tem autoridade no seu Estado. Ou se o Estado do crime é mais forte do que o Estado democrático de direito. Você tem que saber o que você é. Então, quer dizer, tem muitos governadores que o Estado do crime é maior territorialmente do que o Estado que ele comanda. Lá em Goiás, você não tem nenhum palmo de terra comandado por bandido. Nenhum. Então, você não precisa pagar pedágio para entrar em lugar nenhum. Você pode circular, você pode andar, você pode dormir na sua residência, na sua propriedade rural, onde você quiser. Você pode transitar com o seu telefone na rua conversando, você pode chegar no ponto de ônibus, você pode andar no seu carro normal.
Lá a única pessoa que anda com segurança plena e com carro blindado sou eu. O resto, todo mundo anda com carro, vidro normal, vidro aberto, faz o que quiser. Então, a primeira decisão minha foi essa. Corrigir ações dentro da polícia, implantar um sistema de inteligência, que hoje eu já formei mais de 1.000 pessoas na inteligência do governo, especializar batalhões em termos de combate ao narcotráfico, a roubo de carga, a invasões de propriedades, a controle de fronteiras, a sequestro, a roubo a banco. Para você ter uma ideia, Goiás nunca teve, desde que eu sou governador, um assalto a banco. Nunca teve ali um sequestro. Nunca teve um roubo a carro forte. Certo? Quer dizer, isso aí nunca teve um novo cangaço no estado de Goiás, o que era hábito no interior do estado de Goiás. Então, a partir daí, as pessoas sentiram o resultado no combate à criminalidade e isso foi trazendo credibilidade ao Estado. E aí nós fomos ampliando a nossa política de educação. Eu tenho um carinho enorme, que eu trato com muito carinho, como médico que sou, interiorizar a saúde aos leitos de UTI que não existiam, para que as pessoas pudessem viver no interior, tá certo? E também os programas sociais, que sem dúvida nenhuma a minha mulher Gracinha toca essa parte junto com meus secretários muito bem também na inclusão social, ou seja, o que eu falo, é um Estado que consegue promover a inclusão social e o resgate dessa pessoa que realmente só vivia ali de repasses de programas que não os estimulava a poder vir para a vida ativa. Então é justo imaginar que, se o senhor for eleito presidente, a sua primeira medida vai ser alguma coisa relativa à segurança pública. Sim, e você vê que, coincidentemente, as pesquisas mostram isso. Não é apenas o que eu estou dizendo, mas você tem que governar de acordo com o sentimento da população, não é verdade? Então você vê, hoje qual é o sentimento da população? Hoje, o primeiro lugar, segurança pública e economia. Então, esses são os dois pontos que a população quer saber. Olha, quem for governar vai saber exercer a liturgia do cargo e vai saber ser presidente da República, vai resgatar a presidência da República, vai resgatar o sistema, porque hoje você não sabe o que você vive. Hoje é uma baderna completa, é uma desordem institucional que eu só vi em períodos da cassação do Collor, da Dilma, tá certo? Hoje você não sabe quem é presidente do Congresso, quem é Supremo. Então existe hoje uma falta de um ordenamento correto de como os poderes devem funcionar com respeito aos demais. Se você está dentro de um sistema presidencialista, que eu, como governador, fui eleito assim, cabe a mim a política e cabe a mim a implantação do programa que eu apresentei à população. Então, eu tenho essa finalidade. O legislativo, que eu fui muitos anos, a sua função de orçamento, em termos de aprovação, de fiscalização de orçamento, de legislar, e o Poder Judiciário fazer as suas funções também específicas. Então, você não pode ter, você olhando para o Brasil, vem cá, é presidencialismo, é parlamentarismo, é o quê? Ou é uma jabuticaba que ninguém sabe o que é, tá certo? Ou que só existe no Brasil. Então, é esta característica que tem que ter um presidente da República neste momento. O Brasil, em 2026, vai ter uma condição de fazer um resgate, tá certo? E um dos primeiros resgates é dar autonomia para o cidadão poder andar. E hoje em dia o cidadão não pode andar com o celular na rua. O outro não pode andar que não seja com carro blindado. O outro não pode andar que não seja com segurança privada. Então é o que eu disse, em Goiás 2 setores não avançaram e as empresas quebraram. Segurança privada e blindagem de carro. Então esses dois aqui, nós liberamos ali, esses dois não vão vencer. O resto, as empresas todas estão, e isso está vendo a mudança de empresas para o estado de Goiás, que não consegue conviver mais em outros estados nos quais elas estavam instaladas. Esse é um fluxo real no nosso estado.